Graça e paz, tudo bem? Vamos orar e depois vamos estudar um pouco a palavra do Senhor? Vamos lá. Pai querido, muito obrigado, Senhor, nesta hora em que vamos meditar na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nesse dia o Senhor nos abençoou, nos deu saúde para trabalhar. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos deu o pão de cada dia. Senhor, a história da nossa vida contigo é uma história, Senhor, de bênção, de alegria, de grandes vitórias, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sim, Senhor, como nós desejamos, ó Pai, agir, pensar, falar como o Senhor. Esse é o objetivo, Pai, que nós, a presença do Senhor nos transformando, sendo, Senhor, pessoas que em todo o tempo glorificam o Teu nome. Pai, nós vamos abrir a Tua palavra agora e quero rogar a Ti, Senhor, que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra ela vai nos limpar, vai nos consolar, vai nos ajudar. Sim, fala conosco. É como lhe peço nessa hora, lhe pedindo, Senhor, perdão pelo meu pecado, Pai. Sim, Senhor Jesus, traga perdão pelo coração, é como lhe peço nessa hora, em nome de Jesus. Prezados, hoje o nosso texto ele está registrado em Gênesis, no capítulo 25. Gênesis 25, a partir do verso 29, diz assim: Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. Esaú disse a Jacó: deixe-me comer um pouco desse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. E ele comeu e bebeu, e levantando-se seguiu o seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Prezados, a primeira consideração que eu faço é uma pergunta: por que nós desprezaríamos algo de grande valor? Essa pergunta ela é uma resposta muito objetiva da nossa parte, né? E a resposta é não. Eu não desprezo algo de grande valor, não. Eu não faço, não. E a gente responde assim, pensa assim, porque a nossa vida, a gente tem lá os nossos valores, né? Então a gente cogita aquilo que é muito importante, aquilo que é muito valioso, coisas como, por exemplo, nota de 100, oportunidade de viajar gratuitamente, uma possibilidade, né, de adquirir algo muito bom e barato, ou seja, coisas que fazem parte da nossa estrutura de vida, do nosso pensamento, do nosso cotidiano. Então por isso que a gente diz, não, eu não vou desprezar algo valioso, não, muito pelo contrário, eu estou aqui correndo atrás, eu estou querendo a mais, né? Mas só, querido, que tem muitas coisas na vida que nós não sabemos o grande valor que elas têm. Não tem aquele ditado assim que a gente só dá valor às coisas depois que perde? É verdade. Depois que não dá nada, depois que está perdido, depois que não... Né? Aí a gente muitas vezes enxerga o valor que aquilo que a gente perdeu tem. Mas a pergunta fica, né? Por que nós desprezaríamos algo então de grande valor? E eu pensei em algumas coisas, e a primeira delas é a seguinte: imagina que você, não sei se você conhece música profundamente, por exemplo, eu não conheço. O conhecimento musical, né, não é muito profundo, não. Imagina que você, assim como eu, né, ou alguém sem o menor conhecimento, ou com pouco conhecimento musical, achasse uma partitura na rua, uma partitura de Beethoven, sem estar assinada, achasse uma partitura. Qual o valor que isso teria para mim e para você? Saberia avaliar
o valor que aquilo tem. Que a gente não conseguiria entender o que significa aquilo. Mas o que a gente achar ali é que aquilo deu um trabalho danado para ser escrito, né? Imagina que você está diante de um quadro, diante de uma pintura, sem assinatura também. Eu também não sou conhecedor de arte, né? O máximo que eu vou achar desse quadro é que ele é bonito. Se eu achasse que ele era bonito. Mas agora um conhecedor de arte, né? Ele teria um outro olhar para aquilo ali. Ele ia ter as cores distribuídas no quadro, né? Saberia dizer aí a textura da tinta que foi usada aí na pintura. E ele observaria um monte de coisa, né? Querido, a primeira coisa que nos faz pensar é que nós desprezamos coisas muito valiosas por ignorância, porque a gente desconhece o valor que essas coisas têm, ou que muitas coisas têm. Mas ainda há um segundo, alguém desprezaria algo tão importante, que é o interesse. O interesse próprio faz a gente abrir mão de coisas importantes, de coisas valiosas, desprezar coisas valiosas. Muitas pessoas, a gente está acompanhando o noticiário aí, né? Muitas pessoas assim, cuidadosamente educadas, né? Melhores escolas, coloca o filho lá na aula de inglês, né? A pessoa fala inglês bem, e tem até, muitas vezes, uma educação religiosa, mas de repente, por uma oportunidade de negócio, abre mão de valores tão importantes. Interesses. Casamento é outra coisa. Está ali no casamento, etc, mas por causa de uma aventura, abrir mão de um relacionamento de tantos anos, que tanta bênção trouxe, né? Não é assim? Então a gente faz essas coisas mesmo. A gente despreza coisas importantes. Então, dois motivos que fazem minimamente, né? Que fazem a gente abrir mão de valores, de coisas de grande valor. A ignorância e o interesse próprio. E esse texto aqui, ele trata exatamente disso. Trata de alguém que tinha o direito de primogenitura, tinha o direito ali de receber por herança aquilo que o pai conquistou, mesmo? E ele ia poder ser o gestor daqueles bens ali, né? Ser o chefe de uma família, assim como o pai foi, né? Então, e de repente, diante de uma situação de fome, ele chegou ali num determinado momento, vendeu, abriu mão do seu direito. Talvez ele tenha pensado também, isso não vai dar nada não, né? Não estou assinando nada, estou escrevendo nada, eu estou falando, né? Falando, não tenho o mesmo peso de escrever. Talvez ele tenha pensado isso, né? Isso é bobagem de Jacó, isso não tem nada a ver não, isso está mais que garantido. Só que não foi isso que aconteceu. Quem conhece a história sabe muito bem, não é mesmo? Em determinado momento, Jacó então entra na presença do pai, e ali o pai o abençoa, dá a ele, né, a primogenitura, ao que ele não teria direito. Então, querido, esse fato, essa história, não é mesmo? Relata para nós o cuidado que nós devemos ter com as coisas que têm grande valor. E obviamente que a gente falar de coisas, né, que são importantes, ok, mas nós não podemos esquecer que o bem maior que alguém possa ter é a fé, é o relacionamento com o Senhor. E neste momento da vida aí, tantas pessoas desprezando algo de grande valor, que é a fé. Pessoas revoltadas, pessoas enganadas por tantas circunstâncias aí, né, da vida, não é mesmo? Gente tão magoada muitas vezes, estão deixando a palavra de lado
estão deixando o relacionamento da igreja de lado, estão procurando outros interesses que deveria ser o interesse por estar na presença do Senhor. Então, é justamente essa fé que vai nos robustecer a vida, que vai nos fortalecer, que vai nos tornar fibrosos aí para aquilo que há de vir. Porque eu não sei se você está notando, mas nós estamos envelhecendo. A segunda coisa que a experiência na vida nos traz, primeiro é o conhecimento, de saber, de entender a nossa vida como ela está, mas uma outra característica da experiência na vida é de saber que nós não temos o poder sobre o futuro. Mas nós não sabemos o que está por vir na nossa vida, talvez um momento de provação maior, Quantas pessoas estão envelhecendo aí, desprezando a fé, tem tanta gente emocionalmente doente, psicologicamente doente. Gente, o que a gente escuta de síndrome do pânico e depressão que as pessoas estão sofrendo com isso? Nossa, assim, fica abismado, mas como é que pode? Coisas da vida, os medos que a gente vai sentindo muitas vezes, sem o escudo da fé, sem nós estarmos com relacionamento com o Senhor, esses medos eles vão tomando conta da gente. É justamente a palavra, é a comunhão com o Senhor, é a fé no Senhor que vai nos dando, que vai nos alimentando a alma, que vai nos dando força, vai nos ajudando, vai nos fortalecendo, vai fazendo, vai nos instrumentalizando para nós enfrentarmos as questões, mesmo que aparecem muitas vezes para nós. Às vezes a preocupação quer tomar conta da mente, mas com a fé no Senhor, com a comunhão do Senhor, entrega aquilo para o Senhor e fala, não, Pai, eu vou crescer, vamos embora, vamos largar esse negócio para um lado e aquilo desaparece. A experiência que tenho na minha vida, e quantas e quantas vezes acordando de madrugada, preocupado com alguma coisa, vinha aqui para a sala, sentava ali, orava, abria a palavra, lia o texto, que negócio desaparecia do meu coração, desaparecia da minha mente, ia para a cama, voltava para a cama e dormia até acordar no dia para trabalhar. Quantas e quantas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, não, gente, foi muitas vezes. E graças a Deus, lições aprendidas. No momento de oração, vamos debruçando diante do Senhor, colocando diante dele as nossas questões, não é mesmo? E foi assim, e assim será assim, até a volta do Senhor. Agora, se a gente abandona a fé, o que vai te proteger? Se você abandona a comunhão, o que vai te alimentar? Se você abre mão daquilo que o Senhor já acrescentou na sua vida, se você esquece, se você despreza, isso tem grande valor na nossa vida, o que vai te segurar? O que vai te livrar dos seus medos? Como é que você vai enfrentar essas coisas aí que aparecem na vida, que cai de paraquedas, cai no colo da gente, não é mesmo? Quantas surpresas. Então, a palavra de hoje, não dê valor àquilo que de fato tem valor. E no outro sentido, do lado oposto disso, vamos desprezar aquilo que não tem valor nenhum. Muitas vezes a gente perde tanto tempo na internet, vendo um vídeo assim, meu Deus do céu, nossa, me levou em quê? Me levou aqui. Quantas vezes desprezamos um momento ali de leitura da palavra para ficar conversando borracha, experiência assim, que não tem nada a ver. Isso que eu estou dizendo aqui para você neste momento, qualquer um que tenha mais atenção assim, ao culto, ouve. Muitas vezes o pastor lá na frente fala assim,
Olha, gente, vamos nos dedicar à leitura da palavra. Não vamos deixar esmorecer ali o nosso momento com o Senhor, né? Não vamos abandonar isso. A gente ouve isso e despreza isso, não é mesmo? Mas quantas vezes essas coisas que fazemos, dando valor a coisas que não têm valor nenhum, estão roubando o nosso tempo com o Senhor, trazendo para nós ansiedade. Nossa, o mundo está desse jeito, as coisas, daqui a pouco não está querendo nem sair de casa mais, hein? No meio de tudo, né? Então, vamos dar valor, não vamos desprezar aquilo que tem grande valor. E o que há de mais valoroso na nossa vida é a comunhão com o Senhor. Então, o que faz muitas pessoas desprezar a comunhão com o Senhor? Primeiro, a ignorância. Não estão sabendo avaliar a importância que tem a presença do Senhor nas suas vidas. Ou interesse, né? Ganância, muitas vezes, a Bíblia está falando que não pode fazer isso, mas eu estou querendo fazer, né? Então deixa a Bíblia falar, né? A palavra do Senhor está me orientando que eu não posso fazer esse tipo de negócio, mas estou querendo, né? O olhinho brilhou, né? Então eu vou fazer. Assim também é com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne são os prazeres, né? A concupiscência dos olhos é a cobiça e a soberba da vida é o nosso orgulho. Então, querido, seja forte, seja firme, procure na sua vida valorizar aquilo que tem valor. Cuide daquilo que tem valor e despreze aquilo que não tem valor nenhum. História de Esaú. Esaú aqui deixou, né, de receber, desprezou a bênção que era para ele, reservada para ele, bênção de prosperidade, de grandeza, de quem é conhecido como um povo grande, inumerável como a areia do mar, um povo que tem, pelo menos, né, o Senhor recebeu a bênção, teve a promessa, os descendentes de Jacó, e não os descendentes de Esaú. Esaú aí se tornou um homem esquecido, e lendo a história de Esaú, vai perceber ali que ele trouxe uma grande tristeza para os seus pais. Casou com mulheres ali que eram um tormento na vida dos seus pais. Que tristeza, né? Alguém que ao invés de ser bênção, traz a tristeza para dentro de casa. Nós não sejamos assim, vamos valorizar. Não vamos desprezar aquilo que tem grande valor. Para quê? Porque a nossa vida não é somente para nós, mas daqueles que dependem de nós. Uma palavra de conselho, uma palavra de graça, uma palavra de vida. Você já imaginou que tanta gente depende de uma libertação, depende de você para serem libertos? Você encontra com tanta gente, né? Nós nos encontramos com tantas pessoas, né, que necessitam, que precisam receber ali uma palavra, né, de vida, gente que está amargurada, gente que está triste, gente que está pior da vida, pior de tudo. É como que uma palavra do Senhor ajuda, liberta, consola. Agora, se a gente não está dando valor para a palavra, se a gente acha que o Senhor não tem tanto valor assim para a nossa vida, mas como é que a gente vai receber a bênção e vai dar a bênção para os outros também? Não é mesmo? Muitas pessoas que dependem de você. Aí, minha mãe está aqui, 95 anos, totalmente dependente, né? Depende de mim. Agora já pensou? Então, se eu dar uma de revoltada aqui, tá? É isso que eu não sei o que é assim, é assado, é frito, é cru, não sei o que. Depende de mim. Então nós tem que me robustecer do Senhor para valorizar aquilo que o Senhor dá valor. Não é mesmo? Para poder ser uma bênção na vida dela também. E todos nós somos assim. Talvez você tenha um filho, uma esposa, está precisando aí, né, de alguém ali do lado para encaminhar para a vida eterna. Agora, se a gente não dá valor à palavra, se a gente não dá valor àquilo que o Senhor nos entregou para zelar, para cuidar, mas como é que vamos ser bênção na vida dos outros?
Não é não? Então, em nome de Jesus, não abra mão daquilo que tem valor na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Sim, Senhor, eu sou sempre maravilhoso, ajudador, consolador. É isso, meu Pai, é isso. O Senhor tem todo o valor na nossa vida. Não tem nada, Pai, nesse mundo. Nada, Senhor, em lugar nenhum. Senhor, que seja tão valoroso, que tenha tanto valor quanto o Senhor. Então, dá graça, dá-me entendimento. E vamos aí, Pai, na nossa caminhada. Dando, Senhor, o temor. Te dando, Senhor, a honra. Que faz parte, Senhor, dos valores que devem ser dados a Ti, sim. Muito obrigado nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Graças a Deus, vamos em frente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um abração para você. Deus te abençoe.